Olá! Já que eu não posso te abraçar, olha o que eu trouxe para você. Receba então o meu abraço virtual. Muito bem, nós vamos falar agora um pouquinho, continuar falando sobre substantivo. Só que agora gênero dos substantivos. Observe essa imagem aí. Nós temos aí várias espécies diferentes, certo? Temos animais, temos pessoas, e para cada uma delas a gente pode observar que existe, né, um macho e uma fêmea. Por exemplo, nós temos homem e mulher, né, avô, avó, menino, menina, né? Nós temos ali o cachorro, a cadela, o coelho, a coelha. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, sobre gêneros dos substantivos. O gênero dos substantivos, eles podem ser do gênero masculino ou do gênero feminino. E aí vamos observar que antes dos nomes masculinos, colocamos os artigos o, os, uns. Olha o exemplo: o cozinheiro, os patos, um menino, uns gatos. Vamos pensar numa frase quando eu quero falar sobre um homem que é o cozinheiro. Então eu sei que cozinheiro é um substantivo masculino. Então eu vou colocar o artigo o. Por exemplo, o cozinheiro daquele restaurante fez um delicioso prato para o jantar. Então eu usei o cozinheiro. Sempre tem que combinar com o masculino. Um menino jogava a bola perto da minha casa. Então, eu usei um menino. Vou relacionar esse artigo ao substantivo, né, masculino. Antes dos nomes femininos, nós colocamos os artigos a, as, uma, umas. Aí nós temos o exemplo: a cozinheira, as patas, uma menina, umas gatas. Então nós vimos aí, se eu tinha dito que o cozinheiro fez um prato delicioso, agora, se eu for me referir a esse cozinheiro e for uma mulher, então será a cozinheira, né? Cozinheira é o feminino de cozinheiro. Patas é o feminino de patos. Menina, feminino de menino. Gatas, feminina de gatos. Há uma forma bem diferente. Por exemplo, o homem é o masculino. Qual vai ser o feminino? A mulher. O cavalo, qual vai ser o feminino? A égua. Podemos usar outros exemplos, ó, masculino, boi, feminino, vaca, muito bem. Algum outro exemplo também, né, que a gente pode usar e encaixar aí nesse daí? Menino, feminino, menina. Então, esses foram os exemplos desse substantivo biforme, aquele que os masculino e o feminino são bem diferentes um do outro, né? Aí nós temos aí o substantivo que a gente vai chamar de comum de dois, ou seja, quando ele possui a mesma forma para os dois, variando apenas o artigo que acompanha. Por exemplo, a palavra dentista. Quando eu vejo a palavra homem escrito sozinho, né? Eu logo identifiquei que é o sexo masculino, homem. Quando eu vejo a palavra dentista, eu não sei se ali é um dentista homem ou se é um dentista, uma dentista mulher. Então, preciso de colocar o dentista ou a dentista. A palavrinha dentista é igual. Vamos mudar apenas o artigo anterior para identificar se é do sexo masculino ou do sexo feminino. E aí, a gente vai usar, então, esse artigozinho o ou a para essa identificação. A palavra dentista vai continuar igual. Então, se eu fizer uma frase assim, fui ao dentista. Eu não sei se o dentista era uma menina ou se era um menino. Então, se eu quero que alguém fique sabendo
né, quem era esse dentista, eu preciso ter uma identificação melhor. Então, eu vou colocar assim, ó, a dentista que eu fui hoje, né, atendeu na parte da manhã. Então, eu sei que era uma dentista menina. Aí, por exemplo, assim, o dentista que me atendeu é muito tranquilo. Então, eu sei que era um homem, né? Mas a palavra dentista continua igual. A mesma forma é estudante. Também é comum de dois. Ou seja, eu vou usar estudante, a palavra igual, mas vou trocar apenas o artigo para identificar. Por exemplo, o estudante fez a tarefa. Então, eu sei que foi um menino. A estudante de medicina passou no vestibular. Então, eu sei que é uma menina. Por quê? Por causa do artigo. Então, a gente precisa ficar atento aí. E essa palavrinha estudante eu vou caracterizar como um substantivo comum de dois. Temos também o sobrecomum. Ao referir-se ao masculino ou ao feminino, não varia o substantivo nem o artigo. E aí a gente vai pensar nessas duas palavrinhas aí, ó, a criança, a vítima. Por exemplo, quando fala assim, a criança brincava muito. Eu não consegui identificar se era menino ou se era menina, porque usei a criança, usei o mesmo artigo, a mesma palavrinha, e eu não consegui identificar se era menino ou se era menina. Esse artigo, esse substantivo, eu uso, né, para o masculino ou o feminino e ele recebe o nome de sobrecomum. Então, aí a gente teve esses dois exemplos, a criança e a vítima, né? A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiro, ou seja, não sei se era um homem, se era uma mulher, se era uma criança. Eu sei que era a vítima, era uma pessoa. Esse substantivo que leva esse nome é o sobrecomum. Se eu quero identificar melhor essa criança, aí a gente tem que, durante a frase, colocar alguma outra identificação, né? Ou o nome da criança, ou, né, alguma palavra mais à frente que vai me trazer essa identificação. E nós temos também o substantivo epiceno, que é quando designa os animais que precisam acrescentar a palavra macho ou fêmea para identificar o sexo. Por exemplo, eu sei que o feminino de galo é galinha, de pato é pata. Eu sei que o masculino de gata é gato. Mas e jacaré? Eu sei que jacaré é um nome, né, no masculino. Mas e como que chama então a jacaré fêmea? Chama o jacaré fêmea. Então, se eu quero colocar assim, uma frase onde eu vi lá, né, a mamãe jacaré com os seus filhotinhos, eu tenho que escrever como? O jacaré fêmea e seus filhotes estavam no lago vigiando se alguém ia aparecer, porque eles estavam com muita fome. Então, eu coloquei o jacaré fêmea, porque jacaré é um nome no masculino. Então, para identificar esse sexo deles, eu preciso colocar macho e fêmea. A coruja macho, a coruja fêmea, também é um exemplo. À noite toda, uma coruja macho gritou na minha janela. Então, olha só, coruja é um nome no feminino, mas que eu vou usar para macho e para fêmea. Essas aí, então, são algumas dicas dos substantivos quanto ao gênero do substantivo. Fique ligado. Nós temos aí o substantivo comum. Isso daí é só para a gente fazer uma recordaçãozinha. Substantivos comuns são aqueles que dão nome a todos os seres que fazem parte de uma espécie. Eles são escritos com a letra inicial minúscula. Esse daí é só para a gente poder lembrar, para a gente fazer a nossa tarefinha corretamente. Então, exemplo desse substantivo comum.
árvore, natureza, pássaro, menina, nariz, homem. Esses eu vou usar com letras minúsculas. Os substantivos próprios são aqueles que dão nome a um só ser. Eles são escritos com a letra inicial maiúscula, são nomes de pessoas, nomes de lugares, de animais, de rios, lojas e etc. Aí nós temos alguns exemplos de Leandro, que é o nome de um homem, Vitória, que é o nome de uma cidade, Pluto, que é o nome de um cachorro, Rio Muriaé, que é o nome do rio. Então, esses aí a gente sempre vai escrever com letra maiúscula. E agora, aproveite o seu tempo em casa e faça um jogo de memória. Olha o que você vai precisar. Folha A4 branca, folha de cola 7 de sua cor preferida, lápis, caneta, lápis de cor, cola ou simplesmente figurinhas da internet. Você escolhe. Mas se você quiser desenhar também vai ficar bem legal. Olha como que a gente vai fazer. Primeiro, você vai pegar e vai definir o número de cartas que seu jogo terá, o tamanho que você irá fazer as cartas e recorte as cartas após você ter riscado tudo com muito cuidado e atenção, né? Ou feito as marcas para recorte apenas com dobras. Você pode pegar uma folha A4, dobra o meio, dobra no meio de novo e aí você marcou, depois você recorta naquelas marcas. Desenhe e pinte o macho em uma carta e escreva o nome. Desenhe e pinte a fêmea em outra carta e escreva o nome. Por exemplo, vou desenhar um boi. Aí numa escreve boi. Na outra você desenha a vaca e escreve vaca. E assim, depois de tudo pronto, colorido, bonitinho ou impresso lá na internet, recortado, colado, com tudo muito capricho, você vai colar essas cartas na color 7 para não conseguir ver a sombra do lado de trás das cartas. A folhinha branca da A4, ela é muito fininha. Então, se você pintar o gatinho de azul, depois atrás, você vai conseguir ver o gatinho de azul e vai saber que é ele. Então, não vai ter graça. Por isso, precisa colar na color 7. Depois de tudo pronto, convide alguém e é só brincar. Não esqueça de tirar uma foto da brincadeira e enviar pra gente, certinho? Então faça isso aí, aproveite o seu tempo em casa e faça esse joguinho de memória e brinca aí com alguém, com o papai, com a mãe, com o irmão. Vê alguém que pode brincar com você. Um comunicado importante. Toda vez que você sinaliza para a tia que está cumprindo suas tarefas, fica registrada sua participação e anotado no nosso diagnóstico. Então, sempre que a tia pede, envie uma foto da sua atividade. Fala lá para a tia assim, fiz tudo, tia. Estou com dificuldade. É muito importante você dar esse retorno para a gente, ok? Então, recebe aí mais uma vez o abraço virtual da tia. Um beijo no coração de vocês.